Cobb es la casa genética de pollo de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola. Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Hola amigos, está comenzando más un episodio de Cobbcast, el podcast de la cadena avícola. Y en este episodio vamos a hablar acá sobre un asunto muy importante y nada más, ninguém mejor do que hablar sobre este asunto que vamos a hablar con Éder Barbón, nuestro experto de planta de faena, de procesos de faena. Hola Éder, ¿cómo está, amigo? Olá, amigo José. Bem, e você, como está? É um prazer estar hoje aqui com vocês para falarmos de um tema muito importante que é o ayuno pré-faena. Sí, sí, Éder. Este asunto que nosotros elegimos para conversar con usted acá, pero antes de comenzar, vamos, este chat, que el Cobbcast de la cadena avícola, que hacemos con mucho placer, mucha voluntad de hacer para ustedes, los oyentes de Cobbcast. Y antes de más, es importante recordar que se gusta el Cobbcast en las principales plataformas de audio. Tú puedes seguir nosotros en YouTube, puedes activar la campana, puedes recibir informaciones de los nuevos episodios y no olvides de inscribirse en YouTube, en las principales redes sociales para acompañar a ustedes que les gustan acompañar estos asuntos que elegimos para hablar en este Cobbcast. Y el quinto episodio, nosotros invitamos a Éder Barbón para hablar de algunos puntos importantes del manejo, el previo, antes del sacrificio, ¿cierto, Éder? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo hacer este procedimiento antes de enviarnos el pollo para venda, para la planta de beneficio. Y me gustaría empezar así, un resumen que tú puedes hablar. ¿Y cuál es la importancia de hacer un manejo muy bien hecho antes de pegarmos, apañarmos este pollo antes de la planta de faena? Sim, José, é um assunto muito importante e muito discutido na indústria avícola, porque se trata de ter uma boa qualidade de canal, sim, em la planta de faena, e por isso a prévia antes de chegar em la planta tiene que hacer un manejo muy bueno, ¿sí? Para que no se venga para a planta de faena pollos con los intestinos muy llenos, ¿sí? Y que esto puede posibilitar una contaminación de las canales en especial, ¿sí? Y esto no es bueno porque nosotros intentamos mantener la calidad de canal, ¿sí? E para a América Latina é muito importante ter uma qualidade de canal tipo A, sim? Trabalhamos para que não se venga de campo e em planta de faena se tenha uma qualidade tipo B, porque nós outros perdemos rendimento, sim? E perdemos plata. É muito importante para ter um volume de ração, sim? Que não vai complicar em la planta de faena e mesmo que se venda este pollo em pé, sim, tienes uma quantidade de ração em buche, sim, que não vai comprometer a venda e a comercialização, sim, e tienes então que fazer uma retirada de ração, sim, para que se tenha uma quantidade ideal, uma limpeza de los intestinos dentro do preconizado. Sí. ¿Y cuáles son las principales razones de decomiso, de condenación? ¿Cuáles son los niveles de condenación principales en la planta de beneficio? Sí, José, essa é uma pergunta muito boa, sim, porque acá temos, como disse, os pollos A e pollo B.
E os principais causas hoje de decomiso dentro das plantas de faena em América Latina são as contusões, sim, onde os percentuais de hematomas, os percentuais de alas rotas impactam diretamente em las perdidas, sim. Isto é muito importante. Isto é o primeiro caso, sim, as primeiras causas de decomiso em las plantas de faena são as alas rotas e hematomas em la canal. Outro ponto muito importante são as contaminações, sim, as contaminações fecais e as contaminações também de biliares, onde teníamos que separar as canales, fazer uma lavagem, sim, para que limpar estas canales. Por lo tanto, é muito importante que as canales cheguem em la planta de faena íntegras. Então, estes são os principais causas de decomiso em las plantas, se não queremos falar em los problemas de artritis, de aerosaculitis, pero o manejo onde se impacta as perdidas são os decomissos por contusões e também por contaminações. Justamente que estamos falando em este podcast acá agora, sim? Perfeito. E Éder, então, para evitarmos que nosotros de la granja enviemos aves de la manera equivocada, ¿cuántas horas de ayuno vamos a hacer? ¿Hay una diferenciación de horas de ayuno para hembra, para macho? ¿Cuál es el tiempo recomendable para este ayuno, para este preparatorio? Sí, buena pregunta, José. Este ayuno normalmente, mundialmente, usamos y es perfecto, ¿sí? Entre 8 y 12 horas. Es el ideal. Pero o que se pasa é que teníamos que ter um ayuno em tempo ideal, ¿sí? E observar também o consumo de alimento pelas hembras e pelos machos, ¿sí? Os machos são mais vorazes, por lo tanto, comem mais rapidamente que as hembras e também bebem água mais rapidamente com as hembras. E é muito importante falarmos de ayuno e também falarmos de ayuno alimentar, sim, de ração, e ayuno de água. Isso é muito importante. Perfeito. Esta seria a próxima pergunta, então. Então, o ayuno é de água e o alimento. Não. Nós devemos fazer um ayuno de alimento, pero el pollo hay que beber agua. ¿Cuál es la importancia de beber agua? ¿Es ayuno en la comprensión normal? ¿Sería un ayuno sin agua y sin alimento? No, no es así, ¿cierto, Éder? La gran importancia de la agua para que este preparatorio sea hecho con la manera más correcta posible. Perfeito, José. Exatamente. Mira, o ayuno de ração, sim, é importante para que não tenhamos os intestinos llenos em la planta de faena. Pero nós sabemos, e você como experto em pollo, sim, sabe bem que o pollo solamente come porque se bebe água, sim? Isto também se passa para o ayuno. Se o pollo não bebe água, toda a digestão vai estar diminuída, o tempo vai ser mais largo, sim, e por lo tanto pode ocorrer de chegar pollo com intestino lleno em la planta de faena. Então, o que hacemos? Hacemos o corte de ração, sim, e depois mantenemos o consumo de água para que esta água possa dar continuidade em el processo de limpeza intestinal, sim? É necessário que se mantenha esta água cerca de 4 a 6 horas, sim? Depois do corte do alimento, para que esta água possibilite a limpeza e hidratação do pollo. Porque se corta também a água, os pollos vão deshidratar.
e vão chegar à planta desidratados, e isto vai impactar diretamente no rendimento final da canal. Então, a importância da manutenção da água de 4 a 6 horas depois do corte do alimento é fundamental, José. Perfeito. É muito importante este mantenimento da característica natural de uma célula. Esta célula, qualquer célula de todos os tecidos de um corpo de um animal, há que manter-se hidratado. Por isso, tu está falando para nós que é tão importante que haga um consumo de água de 5 a 6 horas durante o período de ayuno, para fazer essa hidratação, además deste contenido e solamente água, para fazer uma limpeza do intestino. Agora, Éder, estamos falando da última semana de vida de um pollo. E na última semana, este pollo está comendo como quase 200 gramas de alimento. Se está comendo 200 gramas de alimento, normalmente há um consumo de 2 vezes mais de água. Ou seja, um pollo na última semana, em 35, 40 dias de vida, estamos falando, está bebendo quase 500 ml de água. Ou seja, é uma quantidade de alimento e água muito forte. Então, normalmente, os pollos que estão fazendo ayuno, e este ayuno é feito durante a noite, para que no princípio da manhã cheguem à planta de faena com o intestino vazio, limpo, assim, né? E com as células hidratadas. Então, creio eu que há que fazer um contexto aí entre ayuno e ambiente. O controle de ambiente há que ser muito favorável para que haga o consumo de água, não é, Zé? Perfeito, José. E você sabe muito bem disto. Como hacemos hoje para tentar fazer que o pollo beba mais água, ¿sí? Mira, no passado as pessoas caminavam entre os pollos, pero o mais ideal, o mais correto, o mais fácil de fazer o pollo beber água é cambiar a temperatura interna do galpão, ¿sí? E se faz movimento de aumento de 2 a 4 graus, ¿sí? De temperatura, que se passa que os pollos se incentivam, têm incentivo para beber água, ir até os bebedouros, ¿sí? E isso é importante, porque o que queremos é que todos os pollos bebam e tenham uma digestão igual. Não me é bueno se tem um pollo que tienes o intestino bueno, vazio, e outro pollo com o intestino lleno, ¿sí? Então, a água hace uma uniformização do processo de limpeza intestinal. Por isso, José, temos você, ajuda-me com a informação, porque temos galpão aberto, sim, e galpão cerrados, com ambiente controlado. Então, o ambiente controlado é mais fácil, e você pode falar melhor que eu, sim, para controlar a temperatura. E os ambientes abertos, o galpão aberto, temos os ventiladores, que é necessário que se cierre, separe os ventiladores por um momento. Mira, a cada 30, 45 minutos, se mantenha 5 ou 6 minutos parado, para que se pare a ventilação e os pollos procurem os bebedouros, sim? E isto é que se hacemos para incentivar o consumo maior de água, sim? Isto vai nos permitir uma uniformização de ayuno pré-faena, sim? Claro. Então, é decir, Éder, que eu que estou compreendendo e que sempre eu escuto aqui tu falando sobre este assunto, é importantíssimo fazer o ayuno, pero principalmente durante a noite, quando os pollos se quedam dormindo, parados, não podemos deixar todo esse tempo de 5 ou 6 horas que este pollo se quede solamente dormindo, parado. Há que fazer a estimulação para que este pollo levante para beber, principalmente aqueles que não iriam beber água, não iriam consumir água. Então, o que estou pensando é que subimos um pouquinho, aumentamos um pouquinho a temperatura. Vamos supor,
a temperatura desejada para um pollo na última semana seja de 20 grados, 19, 20 grados. O que podemos fazer, então, que estou compreendendo, aumentar um pouquinho esta temperatura para cerca de 24, 25 grados, para que o pollo levante para consumir água, principalmente aqueles que não iriam beber água. Este seria uma indicação, então, trabalhar com o meio ambiente, não importa se é de ambiente controlado, que podemos, por exemplo, vamos supor que um galpão na última semana esteja com 8 extratores prendidos, fazendo como 2,5 metros por segundo de velocidade. O que hacemos nós? Apagamos algum dos extratores. Pode-se apagar até todos eles, para aumentar o objetivo de aumentar a temperatura, para estimular as aves a beber. E falando de um galpão de ambiente aberto, de convencional, com ventiladores, com abanicos, também apagamos o ventilador para estimular as aves a levantar. Certo, Éder? Perfeito, José, pero não olvides que pode ter problema e que as pessoas se mantenham os ventiladores apagados, e isto vamos ter problema, hein? É muito claro e certo. Temos que ter uma pessoa para acompanhar e para apagar e ligar novamente em tempo onde não se permita que haja mortalidade de pollo por alta temperatura, hein, José? É muito importante. Os apagos são por tempo limitados, sim? 3, 5 minutos para que os pollos levantem e depois se volve os ventiladores para que os pollos permaneçam respirando perfeitamente e trocando calor, sim? Claro. Então é como se fosse uma intermitência ambiental, né? De apagado alguns segundos, minutos apagados, 3, 4 minutos apagados e 20 minutos mínimo prendido novamente, solamente para estimular este pollo a levantar. E que se compreendi, a sugerência é que sempre que tenhamos alguma pessoa responsável por este período para treinar as pessoas que vão fazer este manejo, para estandarizar, fazer um guia dentro de uma companhia, para que este processo seja estandarizado, certo? Perfeito, José, perfeitamente. No passado, falávamos ayer que a preocupação era a carga, sim? Recorrer os pollos. Hasta é um problema, porque, como disse, as lesões é um problema. Então, tienes que tomar cuidado com este manejo também, hein? Pero tienes que cuidar para que as aves bebam água para limpar os intestinos. Por isso, temos que treinar as pessoas e ter os equipos de recorrida muito bem treinadas para que não se que tenha muitas lesões em la canal, sim? E também tenha o intestino limpo quando se vá à planta de faena. Perfeito, Rosa? O segredo é as pessoas que vão fazer este manejo, tanto de apagar e prender os ventiladores, como de fazer o carregamento e a recorrida de los pollos, ¿sí? Sí. Importantísimo, entonces, que nosotros en la granja sabemos que es muy importante este pequeñito tiempo de preparación antes del cargamento en camión o la mula que se va a levar estas aves hasta la planta de proceso o la venda, no importa para dónde van las aves después de este periodo. Ahora, Éder, tú que visitas aí cerca de mais de 100 plantas de benefício por ano aí, eu sei que tu visitas muito, tem a experiência e que está compartilhando com nós acá. De uma maneira, mirando por los ojos de um gerente de la planta, por exemplo, que tipo de pollo este senhor gostaria de receber de nós de la granja? Se me compreendes? O que este senhor, o gerente, a gente que trabalha, quer de uma qualidade de canal, de implume, ou de contaminação de buche, ou del canal.
¿Cuál es los ítems de control? ¿Qué mira esta gente para retornar con la información para la gente de la granja? Perfeito, José. Excelente pergunta, sim. Mira, o que temos que fazer é chegar em la planta de faena la melhor canal que você pode me enviar, sim? Que o processo de criação pode enviar. Por quê? Porque o frigorífico, a planta, não consegue melhorar a qualidade de canal, sim? Se nós recebemos a canal de baixa qualidade, temos produto de baixa qualidade e, mira, as perdidas são muito mais altas, sim? Então, queremos uma canal íntegra, com a pele íntegra, sim? Sem lesões, sem rasguños, sem dermatoses, sem dermatites, para que possamos aproveitar muito bem e fazer pollo, sim? Completo, com pele, e não cortar parte da pele. Isso é um assunto, José, muito importante que estamos vivendo em Brasil, em toda a América Latina, de problema de pele, sim? Onde a qualidade ha caído muito, sim? Especial pela qualidade da criação e também pela qualidade do pienamento, do emplume de los pollos. Quanto mais temprano os pollos me parece que se empluma, melhor a qualidade da pele. Talvez você, como especialista em pollo, pode nos falar um pouquinho mais sobre isso, sim? A diferenciação de um emplume temprano e um emplume mais tardio. Que se passa é que nos parece que a qualidade da pele é mala quando tem um emplume muito tardio. Correto, José? Claro. Claro, Eder. Claro que sabemos que hay que cuidar de la sanidad, hay que cuidar de la calidad de nutrición, de los niveles nutricionales de alimento, y hay que cuidar del manejo con las aves, ¿sabe? Y hay que saber también que hay diferencias entre líneas genéticas, entre líneas que tienen un emplume más rápido, más completo, para hacer una protección de esta superficie corporal que va a ser muy exposta, né? Exposta a daños, a lesiones que pueden ocurrir. Y así vamos llegando al final, terminando nuestro 5º episodio del Copcast. A mí me gustaría mucho de agradecer a Eder Barbón, que participó conmigo en esta discusión. Muy gracias, Eder. José, graças a vocês, é um gosto participar deste podcast. É muito importante para nós outros tentar levar informações que possam contribuir com a indústria, sim, em Brasil, em América Latina. Este é nosso trabalho e é um gosto muito grande estar com todos, sim. E para encerrar, também devo dizer que é um assunto muito importante, sim, porque as perdidas em las plantas de faena são muito grandes e isto representa muita plata, sim? É um diferencial muito grande. Por exemplo, hoje temos uma ganância de peso cerca de 70, 60 gramas, sim? E perder 60, 70 gramas das plantas de faena é muito rápido. Então, temos que receber uma qualidade de canal buena, com bueno ayuno pré-faena, para não haver contaminações, sim? Para que façamos um aproveitamento melhor possível e podemos vender canais tipo A. É isto que buscamos, José. Muito obrigado. Estamos aqui disponíveis para os colegas que querem fazer uma consulta. Estamos disponíveis, José. Muito graças. Muitas graças. Perfeito, Eder. E agora, por supuesto, me gustaría mucho de agradecer a todos aquí que ha estado siguiendo a nosotros en este Copcast, que hacemos con mucho placer para ustedes, que es un lugar, además de otras oportunidades que tenemos acá en Copcast, es un lugar para conversarnos, para discutirnos. Entonces, ustedes pueden enviar sus cuestionamientos, sus dudas, sus sugerencias y continuar nos acompañando en todas las redes sociales, en todos los canales ahí que tenemos. Y para el próximo episodio vamos a tener algunas discusiones aún de nutrición,
algunas cosas de equipos, y ahí esperamos a ustedes todos los amigos que nos acompañan en este podcast, y hasta luego, hasta la próxima. Está comenzando el momento de bienestar animal para los gestores de la cena avícola. El agua es importante para los pollos de engorde. Alcanzar la libertad de la sed proporcionando agua limpia y fresca a los pollos. Evitar el estrés de las aves proporcionando agua fácilmente disponible, flujo y densidad correctos y accesible, altura correcta del bebedero. Evitar el malestar térmico al tener agua fresca disponible para las aves para que puedan refrescarse bebiendo o por los efectos de las células frías, evaporativo, y promover buena salud y desempeño con el suministro de agua limpia. Como regla general, las aves siempre deben levantarse solo un poquito para alcanzar el niple y nunca necesitar bajar la cabeza para accionar el pino del bebedero. Y las aves nunca deben saltar para alcanzar el agua. Ellas deben ser capaces de beber confortablemente con los pies en el suelo. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena avícola.